Olá, buenos dias, igreja. Estamos aqui uma vez mais para transmitir a palavra do Senhor e queremos dar continuidade ao tema regressar à la base, volver à la base. Padre querido, Padre amado, pedimos ao Senhor que nos bendiga, nos ajude a compreender a Tua palavra, Senhor, e poder, ó Pai, pedir socorro para pô-la em prática, Senhor. Ó Deus, haga de nós, Padre, hijos, oyentes e obedientes a Ti, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Não se contentem apenas a ser oyente de la palavra de Deus. Não se contentem com isto, pois quando hacemos assim nos enganamos a nós mesmos, porque oímos e não ponemos em prática e decimos que amamos a Deus. É uma mentira. A palavra de Deus, Jesus disse muitas vezes que aquele que me ama me obedece. Então, aquele que hoje quer, deseja poner em prática aquilo que há escutado. Levar a prática da palavra não é possível pelas nossas próprias forças. Nós necessitamos pedir a Deus que nos dê de seu poder e de sua graça para que nós possamos ouvir e poner em prática. Bem, mira em Santiago, capítulo 1, versos 22 ao 24, o que ele diz. Não se contentem solo com escuchar a palavra, pois assim se enganam ustedes mesmos. Llévenle a prática. É o que escuta a palavra, pero não põe em prática, é como aquele que mira seu rosto num espejo e depois de mirar-se, se vá e se olvida em seguida como é. Esta é uma verdade. Nós, comparado àquela pessoa que lê, oi e não põe em prática, é como uma pessoa que vai delante do espejo, mira sua cara e quando ele se vai, se olvida do que havia mirado no espejo. Bem, a palavra de Deus também nos diz que aquele que ouve a palavra e não la pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a arena e quando vino a tempestade, quando vino os fortes ventos, derrumbou-se a casa. Em contrapartida, a pessoa que ouve a palavra pede a Deus graça para poder poner em prática. Este homem é comparado com aquele homem que construiu sua casa sobre uma roca. E quando vino a tempestade, quando vino os ventos, a casa estava em pé todavia. É verdade que nós somos buenos ouvintes muitas vezes. Há algumas vezes que pessoas não querem ouvir, algumas vezes, mas naturalmente pessoas escutam. E nós somos pessoas que escutamos bastante. Nós escutamos as prédicas de domingo à noite, de domingo pela manhã, lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. Nós escutamos e não ponemos em prática. Ou algumas pessoas não põem em prática. Ou algumas pessoas não logram pôr em prática. Escutam, lê, sabe que é verdade, sabe que é necessário, mas não logram. Por que nós não logramos? Estamos falando de algo espiritual. Estamos falando de algo tão importante que eu necessito, como disse Jesus em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Ademais de estar conectado na videira, ademais de estar conectado com Jesus, confessando o pecado, pedindo perdão a Ele
e a nossa comunhão sigue porque há arrependimento de pecado, mas se eu não pido ao Senhor que me ajude a pôr em prática a sua palavra, a viver ou viver sua palavra, não serviu de nada. Porque quando eu pongo em prática a palavra do Senhor, então se eu estou dizendo a Ele, não somente com minha boca, não somente com meus pensamentos que lo amo, mas estou demonstrando através da obediência o quanto eu lo amo. Bem, essas coisas de amar ao Senhor tu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, amar ao próximo como a mim mesmo, nós outros sabemos que isto é impossível humanamente hablando. Não há na face da terra alguém que pueda adorar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e amar ao próximo como a si mesmo, se ele não clamar a Deus, poder de Ele, ajuda e socorro para amar. Ou seja, da mesma maneira, eu necessito do poder de Deus para obedecer a tua palavra, ser praticante de sua palavra. A maioria das pessoas intentam obedecer a Deus ou obedecer seus mandamentos assim: isto eu estou de acordo, eu obedeço, isto não, isto não é bem assim. Ou sim, isto é importante para mim, isto não. E por outro lado, há pessoas que querem obedecer com suas próprias forças, determinação. Eu a partir de hoje vou obedecer, a partir de hoje eu vou fazer isto, a partir de hoje, a partir de hoje, a partir de hoje. E eu não sei, em seu caso, em meu caso eu sei que não vai durar muito tempo. Vou desanimar, vou estar triste porque não logrei continuar. E assim somos nós outros, esta é a verdade, todos nós outros somos assim. Em nossa própria força, nós outros não logramos ser, não logramos obedecer. Bem, Jesus, em este momento que estava falando com seus discípulos, estava muito cerca sua morte, ressurreição e ascensão, e Jesus disse que ele enviaria não para o mundo, mas para os suyos, para nós outros, seu Espírito Santo. E este Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que entra na vida de cada pessoa que um dia reconhece seu estado de miséria espiritual, está perdido e vai para o inferno, e ele clama a Jesus perdão, misericórdia, purificação. Em este momento, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entra na vida do crente. É o novo nascimento. E eu pido a Ele, através de Jesus, que me ajude a obedecer, que convença a mim e revele a mim todas as vezes que eu pecar contra Deus ou pecar contra meu próximo, para que eu possa pedir perdão a Deus e eu possa também pedir perdão para aquele que eu pequei contra ele. Solamente o Espírito Santo de Deus é que pode fazer isto. E o Espírito Santo de Deus enviado por Jesus, porque ele disse: quando eu for, enviarei para vocês. Bem, o Espírito Santo de Deus, de suas tarefas, de suas obras, uma de suas tantas façanhas que ele tem que fazer conosco, é nos acordar, nos relembrar de todo o que ele havia ensinado a seus discípulos. E os seus discípulos, os apóstolos, escreveram a Bíblia, o Novo Testamento. O Velho Testamento já existia,
e através do Espírito Santo de Deus é que ele nos convence da necessidade de obedecermos ao Senhor Jesus. Porque senão, irmão, se não for o Espírito Santo de Deus nos acordando, relembrando, nós outros nos olvidaríamos claramente de todas as ensinanças do Senhor Jesus. Amados, o Espírito Santo convence o homem de seus pecados, enfatiza que ele necessita ser justificado, abandonar todo o pecado e caminhar de acordo com a vontade de Deus, ou ele vai viver em seus pecados e vai cosechar, vai sofrer dolorosas consequências. Este é um dos trabalhos do Espírito Santo. Bem, João 14, 26 diz assim: pero é o Consolador, é o Espírito Santo, a quem o Padre enviará em meu nome, les ensinará todas as coisas e los hará recordar de todo o que eu he dito. Uau! Exatamente como eu falei, porque já havia lido antes, que esta é uma das tarefas do trabalho do dulce Espírito Santo de Deus. Les ensinará todas as coisas e les hará recordar todo o que eu he dito. João 16, 8 em diante diz assim: e quando ele venga, convencerá ao mundo do erro enquanto ao pecado, a justiça e o juízo, e quanto ao pecado, porque não crê em mim, enquanto a justiça, porque vou para mi Padre e ustedes não poderão ver-me, e quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já ha sido juzgado. Bem, nós estamos falando sobre regressar à base, compreender já desde o princípio a base. Qual é a base para o crescimento espiritual? Qual é a base para a obediência? Qual é a base para que eu pueda obedecer ao Senhor? É regressar à base. E sobre isso é o que vamos falar. Em Efésios 5, de 1 a 7, diz o seguinte: portanto, imitem a Deus como hijos muito amados e lleven uma vida de amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós outros como ofrenda e sacrifício fragante para Deus. Difícil tarefa, mas volver à base. Deus é o que nos convence através do Espírito Santo que nós outros necessitamos falar com Ele, ter comunhão com Ele. Quem hace esse trabalho é o próprio Deus, que nos move e que nos leva a entender isto. Em nossas audiências diárias com o Rei dos Reis, o Espírito Santo nos hace ver-nos como se nos mirássemos em um espelho e amplamente nos oferece o perdão e o desejo de vencer os pecados e a força para sê-lo. É através da oração, é através desse momento diário com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É neste momento que Ele, ao falarmos com Ele, Ele nos anima a receber de sua graça, que é que quando eu confesso meu pecado, Ele me perdoa. Quando eu confesso meu pecado, Ele me limpia. Quando eu confesso meu pecado, Ele me purifica de todo o pecado. É nesse momento de conversa, porque se não há esta conversa, que nós outros chamamos de oração, falar com Deus, como é que Deus, ainda que sepa que eu pequei, Ele não vai me perdonar, porque eu necessito proclamar com minha boca: Senhor, Tu Espírito Santo me convenceu de meu pecado, me perdona, Senhor.
me purifica, Senhor, me limpia. E o Senhor hace isso, Ele dá de sua graça a nós outros. A importância de orarmos ao Senhor, de termos um tempo de oração, um tempo de conversação com Deus. Eu quero que tu sepa e entenda isso e pida fé para o Senhor, para que você possa crer que quando você está orando, você não está falando ao vento, você não está falando solo, você não está falando às paredes, você está falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tu Senhor, tu Salvador, que nos orientou, que ao hablarmos e crendo que estamos falando com Ele, Ele nos escuta. Ele nos escuta. É por sua graça que Ele nos diz que seamos hacedores e não somente oyentes de sua palavra, porque quando não ponemos em prática o que aprendemos, olvidamos rapidamente o que Deus nos ensinou e seguimos vivendo perigosamente distante dele, incluso depois de conhecer sua vontade. Então, os irmãos podem perceber e se dar conta da necessidade da oração, da necessidade de falar com o Senhor. Bem, uma pequena comparação em esta vida, quando pessoas cometem um delito e têm que ir delante de um juiz, eles necessitam de um advogado que os represente delante do juiz. E quando você está delante do juiz, você necessita falar. Não é porque seu advogado está aí a seu lado que tu te queda callado. E o juiz te pergunta e tu diz, não, meu advogado vai contestar. Não é assim. O juiz vai dizer, eu quero ouvir de sua boca. Quando cometemos pecado contra Deus, o Espírito Santo e Jesus, que é nosso advogado hoje, ele corre nossa oração e ele leva delante do Padre. E quando eu estou falando com o Senhor e confessando minha culpa, meu pecado. E por causa da promessa de Jesus, por causa da finalidade de que Deus enviou Jesus a este mundo, ele disse que todo aquele que confessar seus pecados, eu los perdonarei. E Deus nos perdona de todo o pecado. Por isso estamos ensinando a necessidade de orar. Oração não é simplesmente eu me despertar pela manhã e dizer, Senhor, graças pelo dia de vida. Oração não é simplesmente na hora da comida eu barrar a cabeça e dizer, Senhor, graças por essa comida. Oração não é somente chegar por la noite e dizer, oh Senhor, graças por esse dia. Não. Isto é algo mecânico, quizá uma oração para desencargo de consciência, porque oraste, mas oração é uma conversa com Deus. Assim como você conversa com pessoas, assim como você habla com pessoas, de la mesma maneira, tu e eu devemos falar com o Senhor em uma conversa de hijo para padre. E nós outros hablamos e o Senhor nos escuta. Nós outros hablamos e Ele está atento às nossas necessidades. Nós outros hablamos e Ele põe em conta todo o que estamos hablando. Porque Deus é interessado em que nós outros hablemos com Ele. Quando nós outros vamos em Gênesis, depois que Deus criou todas as coisas e Ele criou o homem, então depois que Adão e Eva pecaram, nós outros miramos uma passagem em Gênesis 3 que diz assim, e no final do dia, o Senhor vino e Ele perguntou, Adão, onde estás?
Esto significa e esto demuestra que Deus não solamente criou Adão e Eva e os deixou no jardim e os abandonou. Deus no final do dia vinha para falar com ele, possivelmente saber como foi seu dia, Adão, que existe, cuéntame todo. Era uma conversação de Deus com Adão, era uma conversação de padre para filho e filho para padre. De la mesma maneira, Deus, Ele está listo, pronto, aguardando que nós possamos ter esta conversação. E em esta conversação, eu abro meu coração, porque eu não posso esconder nada dele. Salmo 139, 1 e 2, antes que saia uma palavra de minha boca, eis que tudo tu lo sabes. Então, em esta conversação, eu quero contar a meu Padre, contar a meu Senhor, contar a meu Salvador, todas as coisas. Pensamentos, planos, ideias, coisas malas que eu hice, pecado, ofensa, e é confessar delante de Ele todas essas coisas. Isto é oração. Esse tempo diário tão necessário, irmãos, você deve escolher uma hora do dia. Para mim, minha preferência é pela manhãnita. Eu não sei qual é o horário que você vai escolher, mas deve ser um horário, um momento do dia, onde você possa falar com Deus com tranquilidade, sem nenhuma interferência, ser de família, de hijo, de perro, de gato, celular. Não, aquele é tu tempo com tu Senhor. Amém? Da mesma maneira, nós temos a necessidade da leitura diária. A leitura diária, onde você vai escolher uma hora do dia e, de preferência, o momento de oração seja igual ao momento da leitura. Porque quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Mas quando eu estou lendo a palavra, é o Senhor que está falando comigo. E antes de ler a palavra, eu devo orar ao Senhor e pedir a Ele que revele a verdade de sua palavra, revele para mim o que Ele deseja que eu haga, que Ele revele para mim que estilo de vida eu devo ter, que Ele revele para mim naquela leitura o que está falando de Ele, o que está falando de mim e o que Ele espera que eu haga. Queridos, ponga atenção no que vou ler para vocês. Diariamente, tome-se o tempo de buscar ao Senhor com reverência, sem outras ocupações e sem permitir interrupções. Recuerde, este é seu tempo com Deus e não pode ser intercambiado nem reemplaçado por nenhuma prédica, leitura de livros inspiradores ou qualquer outra forma de comunicação. Não, este é meu tempo com Deus. E nesse plano de orar, de ler a palavra, eu devo incluir no meu momento de oração, alabar a Deus por aquilo que Ele é e por suas maravilhosas obras. Agradecer a Deus por aquilo que Ele ha hecho em minha vida e na vida dos demais que eu conosco. Em esse momento de oração é o momento de confessar tus pecados, meus pecados ao Senhor. E é o momento em que eu devo perguntar e suplicar a Deus por suas necessidades, orar por minha vida, por minha família, interceder por outros. Este é o momento em que eu tenho que fazer isto, e junto com a leitura da palavra do Senhor. Amados, é difícil caminhar sem essas duas alas, oração e leitura da palavra. É impossível um cristiano estar caminhando sem esses dois momentos na vida do cristiano. Momento de oração, momento de leitura da palavra. Amados, isto só vai ser possível se você, se eu, pedimos ao Senhor que Ele nos ajude a despertar mais temprano, sentar ali
E naquele momento, não mire o WhatsApp, não mire Facebook, não mire seu celular, ou deixa seu celular lejos de você, ou ponga no silencioso e ponga de cabeça para baixo, para que quando entre alguma mensagem, você não se quede curioso para saber o que é. O telefone ha tomado o tempo de oração e leitura da palavra do Senhor. O telefone tem sido parte de nossas vidas. Então, minha orientação para vocês é o que eu hago. Pela manhã, em meu momento com Deus, eu não miro o telefone, eu não miro mensagens, eu não miro nada, até que eu termine meu tempo de leitura, de oração, alabança ao Senhor, e então, se depois de isto, é que eu vou mirar meu telefone, se tenho mensagem para contestar, se alguém me chamou, mas isso é somente pela graça do Senhor. O mesmo Deus que deu essa graça para mim, pode dar essa graça para você, de lograr ser vencedor em esta área de tempo com Deus, tempo de oração e palavra. Você chame como tu queira, mi tempo com Deus, mi café de manhã com Deus, mi devocional diária, com mi meditação diária, como você queira. Mas o mais importante é pedir a Deus que te ajude a ter este tempo de qualidade com Ele. Amém? Padre querido, Padre amado, eu quero pedir que o Senhor bendiga, Senhor, tu pueblo, Padre, bendiga a tua igreja, Senhor, e que cada um de nós outros possamos perceber, Senhor, que é necessário ter um tempo contigo, Senhor. Deus, se o Senhor não nos ajudar, nós outros não lograremos. E como é que o Senhor vai nos ajudar se nós outros não clamarmos a Ti socorro? Espírito Santo de Deus, mueva tu pueblo a dar entendimento, dar necessidade, entender e compreender essas coisas e clamar a Ti socorro, ajuda-me. É a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos bendiga.